Olá, alunos! Vamos para a nossa aula 6 de autoridade e submissão. Vamos direto ao ponto, né? Direto à nossa aula. Hoje nós iremos falar, o nosso tema é convivendo com a autoridade espiritual. Eu quero que você foque toda a sua atenção. A nossa aula é uma aula breve, não é uma aula longa, né? Muito extensa. Então foque a sua atenção, concentre, deixe seu lado de lado. Vamos avançar aí nesse sentido. Vamos iniciar falando de algo que nós já falamos lá no início. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, nós falamos a respeito da rebelião de Coré, né? Algumas traduções está Corá, na minha Bíblia está Corá, e outras traduções está Coré, enfim, é a mesma pessoa. É a rebelião de Corá, Datã e Abirão, tá? 3 líderes, cabeças, autoridades que iniciaram uma grande rebelião ali na época de Moisés. Você lembra que a história conta que inclusive a terra foi aberta e os engoliu, eles e toda a sua família foi engolida viva, todos aqueles que faziam parte dessa rebelião foram engolidos vivos. Vamos entender o que aconteceu, né? Hoje vamos entender um pouco mais profundamente. Já falamos sobre isso. Se você não estudou isso, volte lá para a primeira ou segunda aula para você poder pegar essa informação. Aqui nós vamos partir do pressuposto que você já conhece essa história. E vamos entender qual foi o grande erro, né? Por que eles erraram com essa rebelião? E tem tudo a ver com o nosso tema, que é convivendo com a autoridade espiritual. Olha só, havia uma liderança constituída. Você sabia que os líderes ali constituídos, sobretudo, era Moisés e Arão também, mas Moisés presidia. Porém, os rebeldes chegaram a uma conclusão que todos eram santos e não precisavam de ninguém para os liderar. Vocês lembram, né, qual foi o argumento que eles utilizaram? Aí eles disseram o seguinte para Moisés. Vamos ler aqui o texto, que eu acho que fica mais fácil para lembrar. Vou ler para você. Números 16, 2. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação. Ou seja, eles mobilizaram as autoridades daquele local, chefes de congregação. Não somente eles eram chefes, mas eles também mobilizaram outros 250 chefes de congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: olha o argumento deles, basta. Toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Olha o argumento que eles tiveram aqui, dizendo, olha, em outras palavras, é como se eles falassem assim, olha, nós somos santos, nós servimos a Deus, nós temos vida espiritual, nós temos, se fosse trazendo para nossos dias, né? Nós temos intimidade com Deus. Nós não precisamos de uma liderança que nos presida. É mais ou menos como se eles estivessem usando esse argumento para dizer, nós temos comunhão com Deus, portanto nós não precisamos que vocês sejam liderança sobre a nossa vida, porque nós somos santos. E quando nós paramos para pensar, muitas pessoas elas usam desse mesmo argumento porque elas não conseguem conviver com a figura de uma autoridade espiritual. Na verdade, o coração delas é rebelde mesmo, elas só conseguem se submeter a elas mesmas. Esse é o exemplo, esse é o motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem se congregar em lugar nenhum. É por isso que existem, por exemplo, hoje um movimento, né, de desigrejados muito grande. Porque é mais fácil você ser senhor de si mesmo. É mais fácil você não se submeter a nenhuma liderança. Mas, eu pergunto para você, é bíblico? Porque biblicamente nós entendemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que existem figuras que nos presidem. E essas figuras são autoridades espirituais sobre nós. E nós precisamos prestar contas sim com essas figuras espirituais. Aqui não estava em jogo se um era mais santo que o outro. Estava em jogo que Deus havia estabelecido a autoridade. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, o fato de você ter comunhão com Deus, de eu ter comunhão com Deus, não faz com que nós estejamos isentos do princípio de autoridade. Isso é muito importante nós entendermos. Poucas pessoas entendem. A verdadeira autoridade espiritual. A grande questão nessa história não é sobre personalidades ou opiniões. O argumento deles, quando você pega, se você não compreender bem, você vai até pensar, poxa, tem sentido, né, esse argumento deles. Mas a questão não é sobre o argumento que eles usaram. A questão é que existe um princípio de autoridade espiritual. Pode ser muito verdade o que eles falaram. Nós somos santos, nós temos comunhão com Deus. Eu não sei se era verdade ou não, mas vamos pressupor que fosse. Isso isenta alguém do princípio de autoridade espiritual? Não. O fato de você orar isenta você de estar debaixo de uma autoridade espiritual? Não. Existem 2 tipos de autoridade. A autoridade terrena, tá? Que é uma autoridade delegada, e a autoridade espiritual, que é uma autoridade transmitida, pois eles são transmissores da vontade de Deus. Ou seja, quando você se volta contra uma autoridade de Deus, na verdade você está se voltando contra o próprio Deus. Moisés era um exemplo de autoridade espiritual.
Ele não liderava com base na sua vontade, mas era um instrumento usado por Deus para transmitir ao povo a vontade de Deus. A autoridade aqui é uma revelação do próprio Deus. Inclusive, Moisés tinha um grau de intimidade tão grande com Deus, mas, queridos, isso aqui não está relacionado a grau de intimidade. Estou só dando um exemplo para você. Na prática, Moisés tinha uma intimidade tão grande com o Pai que o próprio Deus disse, olha, com ele eu falo aqui, ó, face a face. Com os outros eu falo por sonhos, por revelações, por visões, mas com Moisés, o meu servo, é diferente. Agora, vamos imaginar que não fosse, que ele tivesse exatamente a mesma revelação espiritual que os outros tinham, mas ele foi a autoridade instituída por Deus. Então não está relacionado ao nível espiritual, não está relacionado ao argumento que alguém vai usar, está relacionado a entender que isso é um princípio de Deus. Por isso, a severidade de Deus nesse episódio. Eles estavam, na verdade, se opondo ao próprio Deus. E você vê qual foi a severidade, né? O nível de severidade de Deus nesse episódio foi o quê? Números 16, 11, que diz que... Aí você volta lá para aquela aula que eu não vou, né, repetir a explicação. Mas o desfecho da história, em resumo, foi que eles desafiaram a autoridade de Moisés. Moisés não defendeu a si mesmo. Moisés falou, olha, venham aqui, tragam o incenso de vocês, apresentem diante de Deus. Se Deus receber... Então, tudo bem, ele está consentindo com vocês. Agora, se Deus fizer algo totalmente novo e a terra se abrir e vocês forem engolidos, então todos saberão que eu fui uma autoridade estabelecida por Deus. E foi isso exatamente que aconteceu. Todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela rebelião, foi uma quantidade grande de pessoas. A Bíblia nos conta que a terra se abriu e aquelas pessoas desceram vivas para o fundo da terra e elas foram soterradas, elas foram engolidas. Então, foi assim algo totalmente, né, fora do comum. Por que nós pensamos, poxa, por que isso, assim, algo tão sério, né, tão triste aparentemente aconteceu? É porque Deus, ele precisa, assim, repreender no nível dos nossos erros. Por exemplo, existem, tudo é pecado, existem, né, pecados que, todos os pecados eles vão ter consequência, mas existem determinadas atitudes nossas, né, que elas são, realmente, elas trazem para Deus, inclusive tem um texto, acho que é lá em Provérbios, que Deus fala assim, olha, Deus odeia isso e isso aqui, mas tem uma coisa que Deus abomina, aquele que causa contenda entre os irmãos, ou seja, existem níveis de pecado que são abominação para Deus. Existem coisas que Deus detesta, que Deus não gosta, que Deus se entristece, é verdade, mas existem coisas que Deus abomina, né? E nós percebemos que aqui a repreensão de Deus ela foi no nível daquilo que ele abomina, né? Pessoas ali eles estavam assim causando contenda dos irmãos, eles estavam trazendo um espírito de rebeldia para o meio do acampamento, que poderia inclusive contaminar outras pessoas. Imagina que nós estávamos falando ali de líderes, então imagina líderes influentes, quantas pessoas eles não influenciaram com essa teoria deles para tentar desacreditar da autoridade de Moisés. Deus também está falando hoje. Hoje Deus também está falando através de homens, autoridades espirituais. Nós já aprendemos que isso era muito comum no Antigo Testamento e algumas pessoas acham que isso não ocorre no Novo Testamento, mas Deus também levanta as suas autoridades espirituais no Novo Testamento. Pessoas que presidem, pessoas que estão à frente, pessoas que são líderes que exercem autoridade no pastoreio, né, episcopado, dentro das igrejas locais. E aí nós temos que entender que Deus também usa as suas autoridades para transmitir verdade aos homens. Deus vai falar diretamente com cada um de nós? Sim. Mas quantas vezes, por exemplo, isso já aconteceu muito comigo, você está, às vezes, vai para um culto, você ouve uma palavra e Deus fala tão poderosamente com você. Às vezes a sua autoridade, você não pode desvalorizá-la, mas ela tem sido um canal de bênção sobre a sua vida, um canal de direção, porque é essa a figura da autoridade. Deus usa sim as suas autoridades espirituais para dar direção ao seu povo. É muito mais fácil nós agirmos como Corá, né, e olharmos somente com os olhos naturais. O que eles olharam com os olhos naturais? Ei, pera lá, nós somos santos. E todo mundo aqui é santo. Então vamos deixar com esse papo furado de autoridade espiritual. Cada um busca Deus e pronto, cada um por si. Mas eles negligenciaram o quê? Eles olharam com a ótica natural. Eles negligenciaram a ótica espiritual. Qual é a ótica espiritual? É que Deus constituiu as suas autoridades. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus porque achamos que estamos apenas indo apenas contra os homens? Esse tipo de rebelião tem destruído o mundo atual. Quando você se rebela contra uma autoridade de Deus, que você está olhando ali somente para o aspecto natural, é um homem, é falho como eu sou, é verdade. É um homem e é falho como você é. Mas isso não lhe dá o direito de infringir um princípio de Deus, que é o princípio da autoridade espiritual. Então não olhe só pelos olhos naturais.
Ah, é falho. Ah, é isso. Ah, eu não concordo. Mas olhe pelos olhos espirituais. É uma autoridade espiritual de Deus? Então, tenha cuidado em obedecer esses princípios e não quebrá-los. A experiência do corpo. O modo importante pelo qual Deus nos mostra a sua vontade é através de outros cristãos. Deus não nos fez completos e independentes. Isso daqui é algo que totalmente des- desbarata, né, o fundamento de desigrejados. O que são pessoas desigrejadas? São pessoas que acham que elas sozinhas, por elas mesmas, elas podem buscar Deus. E é óbvio, querido, que nós e Deus não tem nada que impeça o nosso relacionamento. Mas entenda uma coisa, o Evangelho não foi planejado para viver isoladamente. O Evangelho foi planejado para viver em coletividade. Sabe por quê? Porque aquilo que falta em você está em alguém. E aquilo que falta em alguém está em você. E o fato de nós sermos diferentes, nós não concordarmos com tudo, nós termos, né, coisas que às vezes irritam uns aos outros, né, coisas que acrescentam, mas às vezes nós temos também, né, coisas que irritam uns aos outros. Isso traz crescimento para nós. Isso traz amadurecimento para nós. Por quê? Porque um lapida o outro, um fortalece o outro. E é nesse convívio entre os cristãos que nós nos tornamos mais fortes, que nós nos tornamos mais completos. Isso daqui é muito importante. Se não fosse esse argumento que eu estou usando para você agora, se ele por si só não bastasse, eu já usaria para você um argumento muito mais poderoso do que esse, que é o que está aqui na palavra de Deus, que está lá em Hebreus 10:25, no qual se diz, né, o escritor diz assim, ó, não deixemos-nos de nos congregar como é costume de alguns. Significa que naquela época algumas pessoas já estavam querendo falar assim, a gente não precisa estar em comunidade, a gente não precisa estar junto ali com o corpo. Queridos, a experiência do corpo faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. E eu digo isso não é só para você ir até um culto, por exemplo, não é isso, é você viver, é ser um estilo de vida. Não adianta você ir, senta, ouve uma palavra, volta para sua casa. Isso não faz parte, isso não é a experiência do corpo. A experiência do corpo é você se envolver, você desenvolver seu ministério, é você se relacionar com pessoas, é você acrescentar, é você entender que você é um membro ativo do corpo, você também precisa fazer a sua parte, é você estar ali envolvido com o reino de Deus através da sua igreja local. Deus frequentemente usa outras pessoas para falar conosco. Precisamos aprender a discernir espiritualmente o Espírito do Senhor nos outros e reconhecer os dons e ministério que Deus lhes confiou. Não seja essa pessoa que valoriza só aquilo que Deus confiou a você. Você tem ministério, você tem chamado, você tem dons, mas não despreze os dons dos outros, porque os dons dos outros é aquilo que realmente falta em você. Um complementa o outro. Valorize também aquilo que não necessariamente é só seu, mas faz parte do corpo. É por isso que é um corpo. Cada um tem a sua função. Que maravilha, não é verdade? Isso é muito importante. Qual é então a nossa resposta diante disso? Será que somos capazes de nos submeter ou pensamos algo como: não concordo com aquilo, não é a minha responsabilidade? Quem é aquela pessoa pensa que é tentando me dizer o que fazer? Ou mesmo, eu não ouvi Deus falar aquilo comigo, quando na verdade Ele falou com você através do seu líder ou irmão. Queridos, quantas vezes eu já vi isso acontecer? Isso o que, pastor? Vou dizer para você. Pessoas utilizando esse tipo de argumento. Ah, eu não concordo não. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ah, isso daqui não é minha responsabilidade, eu não vou fazer. Quem que o fulano pensa que é para ficar querendo me orientar? Para ficar querendo me dar ordens? Para querer dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Mas um argumento que eu ouço com mais frequência é: eu não ouvi Deus falar aquilo comigo. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui de um líder da nossa igreja, nós abrimos um tabernáculo, um líder que é uma bênção nas mãos de Deus. Nós abrimos um tabernáculo na época, ano passado, e Deus nos colocou no coração encaminhar essa pessoa que é um exemplo para nós, ele e a sua esposa. E eu lembro que na época quando o nosso pastor foi conversar com ele, com o meu esposo, foi conversar, olha, estamos abrindo um tabernáculo, você vai pastorear essa igreja, estamos lhe encaminhando para lá e tal. Ele falou, ai não, pastor, mas Deus não falou comigo ainda. E eu lembro que a resposta do meu esposo, que é o nosso pastor da igreja, disse assim: Deus está falando com você através de mim, eu sou a sua autoridade. Se eu, como sua autoridade, estou dizendo que você vai, então você deve ir. Queridos, às vezes Deus está falando conosco através das nossas autoridades. E eu lembro que depois ele realmente reconsiderou e hoje é uma igreja frutífera, ele está pastoreando, tendo uma experiência maravilhosa, ministerialmente falando, e ele está sendo instrumento nas mãos de Deus, ele tem as dificuldades e tem as alegrias. E é uma autoridade de Deus que colocou ele ali, portanto, diga sim. Não pense que Deus vai falar com você somente com você, mas muitas vezes Deus ele fala conosco através das autoridades.
Eu lembro quando nós fomos mudados de igreja, né? Da igreja que nós estávamos pastoreando para outra igreja. E eu não queria ir, olha aí também, né? Não queria ir, olha a rebeldia, não queria ir. Não quero ir, por favor. Na primeira igreja que nós pastoreamos, eu estava apaixonada pela nossa igreja, não queria sair de lá de jeito nenhum. Eu chorei, estava grávida de poucos meses, acho que estava com uns 2 meses. Quase perco meu filho assim, porque foi um estresse tão grande, foi um sofrimento tão grande, eu não queria ser mudada de igreja. Mas, né, foi passando e nós fomos nos submetendo, né? Meu esposo desde o início submeteu, mas eu fiquei ali tentando relutar. E no final de tudo isso eu percebi que Deus estava usando sim a minha autoridade, a nossa superintendente, para nos fazer viver um novo tempo na nossa vida ministerial. Eu não entendia, mas hoje eu entendo. E com essa experiência lá do passado, que eu me debati muito, né, passei um sofrimento que eu não precisava passar, porque eu estava tendo sim um comportamento rebelde, estava tendo sim um comportamento de não querer estar alinhado com as minhas autoridades. Hoje, eu sempre digo algo. Hoje, se nós formos mudados, seja daqui para qualquer local onde nós estejamos, hoje nós pastoreamos uma igreja, a igreja da Caripunas. Se hoje nós formos mudados desse lugar, seja para um local mais bonito, menos bonito, maior, menor, hoje eu digo, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero ser uma liderada que, de fato, está submetida, está debaixo das nossas autoridades. Então hoje, é óbvio que eu não quero sair da nossa igreja, eu quero ficar lá por muitos anos, mas se houver alguma mudança, eu quero estar ali com o coração aberto e falar, olha, estou aqui, envia-me para onde tiver que ser enviado, entender que não sou eu que mando na minha vida, não sou eu que governo, mas eu estou debaixo da autoridade de Deus e eu estou debaixo de autoridades espirituais. E se a nossa autoridade determinar que nós vamos para A, B ou C, eu vou concordar, porque eu preciso estar alinhada com as minhas autoridades. Eu preciso entender que Deus usa as suas autoridades para dar condução para a nossa vida. Eu acredito nisso, irmãos. E hoje eu posso dizer que hoje eu vivo isso, mas um dia eu não vivi, por isso que eu conto essa experiência para você. É muito importante. Quando vivemos em obediência, é incrível como a igreja se move e se desenvolve. Porém, quando não nos submetemos, a igreja se torna paralisada e dividida. Observe uma igreja que está em crescimento. É claro que tudo tem um tempo. Existe tempo, sim, que a igreja está num processo ali de base, de formação. Você ainda não vê o crescimento imediato, mas está sendo plantado um crescimento para o futuro. Agora observe igrejas que nunca crescem, igrejas que estão ali, ministérios, né, de pessoas que estão estagnados, muitas vezes porque é fruto de desobediência, aonde dá a desobediência, a maldição, a desunião, e isso impede o crescimento. Quando nós vivemos em obediência, é incrível como flui melhor. Né? Hoje nós estamos vivendo uma atmosfera sim de obediência à nossa liderança, porque nós entendemos esses princípios espirituais, mas nem sempre foi assim. Então, queridos, eu quero deixar para você isso, porque você não pode cometer esse erro que muitas pessoas cometem. E aí, né, já falando de erro, um grande erro. É um grande erro achar que as autoridades de Deus serão sempre reconhecidas facilmente pelos humanos. A maioria dos profetas não era bastante impressionante para serem reconhecidos. O próprio Senhor Jesus não foi reconhecido por muitos, pois às vezes criamos os estereótipos de pessoas de Deus e esquecemos que as autoridades são simples seres humanos, elas são como nós. Eles comem, eles dormem, eles se estressam, eles ficam tristes, eles choram. Às vezes nós estamos olhando para as nossas autoridades somente pela ótica natural. A gente fala assim, mas que nem Corá, Datã e Abirão. Nós somos santos que nem eles são, né? São os mesmos erros, são os mesmos acertos, é uma pessoa como qualquer outra. E é verdade, queridos. Pessoas são pessoas, né? Nós não precisamos aqui criar uma atmosfera de que nós somos, né, pessoas que de repente não são os seres humanos. Não somos, sim, seres humanos. Você sim é ser humano, seu líder sim é ser humano. Então é natural que ele come, ele dorme, tem dia que ele está do avesso, tem dia que ele está triste, tem dia que ele quer chorar, tem dia que ele também não quer ir para a igreja, você sabia disso? Tem dia que ele está magoado com alguém, ferido com algo que aconteceu. Não quer dizer que ele permaneça assim, mas é ser humano. Aí nós olhamos para o ser humano e falamos assim, desvalorizamos a autoridade dessa pessoa. Não faça isso. Ser humano com autoridade, é uma pessoa que tem autoridade espiritual, então, independente de qualquer coisa, é autoridade. Não cometa esse erro. Hoje as pessoas elas falham por não olhar além da humanidade das suas autoridades e por não ouvirem a sua voz e direção, assim como Corá, Datã e Abirão. Se eu fosse olhar para a humanidade da minha autoridade, eu ia falar assim, não, acho que eu não vou submeter porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas eu estou olhando para a autoridade espiritual que está sobre a vida da nossa autoridade. E quando eu olho para isso, eu vejo sim que eu preciso estar submetida. Como não falhar
com isso, falhar assim. Estando submisso à vontade de Deus. Precisamos estar desejosos em nossos corações em ouvir e fazer a vontade de Deus. E devemos ser fiéis aos seus princípios. Se algo quebra princípios, precisa ser cuidadosamente analisado por nós. Sabe o que eu deveria fazer nessa época de rebeldia, época em que eu não estava querendo me submeter? Eu deveria não me guiar pelo que eu estava sentindo. Porque o que eu estava sentindo era, eu quero ficar na nossa igreja, a nossa igreja está crescendo, eu amo os irmãos, eu não quero ir embora daqui. Essa era a minha ótica, era o meu sentimento. Mas o que é que eu deveria fazer? O que é que você também deve fazer? Não se baseie pelos seus sentimentos, porque o coração do homem ele é enganoso. Se baseie pelos princípios, isso vale para tudo na sua vida. Não siga, imagine se você seguir o seu coração, você que é casado, de repente se envolve emocionalmente com outra pessoa. Se você seguir o seu coração, você vai abrir mão do seu casamento, você vai se envolver com outra pessoa e vai jogar fora, vai jogar no vento aquilo de sólido que você construiu por uma aventura passageira muitas vezes, né? E ainda vai entristecer Deus sobre tudo e vai te trazer destruição para sua casa. Agora, se você for conduzido assim, queridos, tem pessoas que vivem assim, elas misericórdia, elas vivem uma vida totalmente desregrada porque elas não têm princípios. Elas vivem pelo que elas sentem. A pior coisa é a pessoa viver pelo que ela sente somente. Seja uma pessoa assim, você tem sentimentos, reconheça isso, tem. Mas seja uma pessoa que vive pelos princípios de Deus. Às vezes você sente algo, mas o princípio de Deus está te apontando outra coisa, então te baseia pelos princípios de Deus. Nessa história que eu contei para você, eu estava sentindo algo, mas o que o princípio de Deus me passa? O princípio de Deus me passa que eu estou debaixo de autoridade, eu preciso ser obediente, submissa às minhas autoridades. Então era isso que eu precisava fazer. Eu precisava confiar que Deus estava me conduzindo pela minha autoridade e foi isso mesmo que Deus fez. Né? Hoje nós entendemos que foi um processo na nossa vida de pastoreio, que nós continuamos passando esse processo e que tudo cooperou para o nosso bem. Até mesmo, mas e se a autoridade estava intentando mal contra a minha vida? Mesmo que isso acontecesse, que não era o caso, é claro, mas mesmo que você pense dessa forma, entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e ponto final. Até se alguém tenta mal contra você, Deus converte bem, assim como foi na vida de José, tá bom? Então, encerramos aqui o nosso capítulo 6, a nossa aula 6. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Deus te abençoe.